Meus irmãos, vamos juntos abrirmos a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, de número 148. Nós estamos procurando nestes dias compreender um pouco melhor sobre o Deus Criador. E para compreendermos um pouco sobre Deus, temos que estar mais perto daquilo que Ele criou, porque a visão do ser humano a respeito de Deus é de um Deus distante, que está muito longe. E quando nós nos dispusermos a conhecer o que Ele fez, o que Ele faz, nós vamos descobrir que Ele está sempre muito mais próximo de nós do que aquilo que nós imaginamos. Salmos de número 148, está escrito, e eu gostaria de que nós fizéssemos esta leitura juntos. Eu leio um verso, os irmãos leem o próximo, e assim a gente alterna a leitura, para não embolar muito aí e a mensagem ficar no espaço, porque aqui nós temos alguma coisa que parece alguns de nós ainda não lemos. Vamos ler então para a gente ver se isso é certo. E se já lemos, aí sim que ficou doído. E se não lemos, a gente lê hoje, e daqui para frente a gente com certeza vai ter alguma decisão a tomar. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, As pedras e todos os galhos, répteis e aves voadores, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Amém? Quem tem lembrança do tempo que leu esse salmo, levante a mãozinha. Muitos irmãos. Então tá bom, não são todos. Dá para encontrar alguma coisa estranha aí? Não parece que tem algum negócio meio fora de regra? Mas pode ter certeza, só o que sai do ponto é o homem. Só o que sai da regrinha é o homem. Infelizmente. E hoje nós vamos tratar sobre isto. O Deus que cria com propósito.
Carta que recomenda, irmão Edmar Gomes. Aonde está, por favor? Deus abençoe. Hoje não tem música, já passou, né? Mas você já cantou, está bem demais. Vamos dizer que ele é bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Tome os seus assentos, queridos. Aleluia. Parece que já faz bem um ano que eu não venho aqui mais, né? Eu não sei que maluquice que me deu, que fui fazer uma agenda desse tamanho, mas foi bom, irmãos. Graças a Deus, nós cooperamos com os nossos irmãos lá em Minas, e foram 4 dias abençoados, com um grupo de irmãos estudando numa ministração manhã e tarde, com exclusividade. O assunto foi missões. Nós estávamos em 3 pastores, eu mais um pastor lá de Minas e um que veio dos Estados Unidos, falando sobre missões, só missões. E foi tempo suficiente para cada um ministrar um assunto sobre missões. E a igreja à noite, durante as quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, tinha apresentações específicas do trabalho de missões que a igreja faz, deve fazer e pode fazer. Então foi um momento assim bastante importante, e eu trouxe para todos nós alguma coisa que pode ajudar. E uma novidade que eu trago para os irmãos. Aleluia. Foi a presença de um pastor lá de Guiné-Bissau. Vocês se lembram de Guiné-Bissau? Se lembram? Estou com saudade do somzinho lá de Minas, era bem fraquinho. Esse nosso é bonito, mas está com esse zoom na minha cabeça aqui. Então é aqui, filhinho. Depois eu vou projetar para os irmãos, numa hora oportuna dessa, talvez na próxima terça-feira, porque eu cheguei hoje, cá de madrugada, não deu para preparar, mas eu filmei um pouco, e eu só antecipo aos irmãos. Não perca, eu creio que na próxima terça a gente pode projetar isso para os irmãos. Ele iria vir aqui, mas como já estava com a passagem marcada para o dia 12, retornando para a África, e porque ele também já está há alguns dias no Brasil, já vai fazer 90 dias, ele não tinha como mais alterar a passagem, e então ele está retornando. Mas é um testemunho que não é qualquer crente que merece ouvir, tá, queridos? O testemunho daquele irmão deveria ser restritamente só contar para salvo, apaixonado por pecadores. Para crente que não ora, crente que não valoriza o seu ministério de reconciliação, crente que não se empenha no reino de Deus, crente que não se envolve na obra de Cristo na igreja, não deveria nem escutar um negócio daquele, viu? Porque é coisa tremenda. Eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. Não dá. Só vou dizer uma coisinha para vocês, só para depois os irmãos vão ver e ouvir no que vou projetar, só para vocês sentirem o impacto horrível para nós, crente frio, morno, crente doente espiritual. Nós, eu e vocês, todo mundo. Pessoa aceitar Jesus e a família no país onde ele mora, a família tem o dever de matá-lo. A família tem que matá-lo, porque ele aceitou a Cristo, tá? Você que não é bem crente, que não acredita, irmão, fica assim mesmo, depois você melhora, tá? O pai, a mãe, os irmãos têm que pegar ele e matar, porque senão a decisão dele condena toda a família, tá? Esse é um fato. Segundo fato, ele teve o direito de estudar com um compromisso assumido diante da sua religião, de construir uma determinada decisão pessoal, que ele tem o dever de matar 2 categorias de pessoas no mundo: 1, 2, 10, 20, 30, 50, o máximo, quanto puder. 2 tipos de gente, tipo de pessoas. Primeiro, judeu.
quantos judeus achar, matar. Quantos judeus achar, matar. Segundo, quantos crentes evangélicos achar, matar. Ele disse: eu não estou contando o que me contaram, eu fui instruído 15 anos para isso. 15 anos me levaram para instruir, para me preparar. Não fui eu somente, não. Os muçulmanos só dão aula para os africanos da Guiné-Bissau, que têm direito à escola, entram na escola com esse compromisso. Tem detalhes, eu não vou contar detalhes, eu tenho o meu serviço aqui. Bom, tem que matar. Chegou em casa, saiu os 15 anos, ele passou e foi para casa. Chegou em casa, primeira noite que foi dormir em casa com os pais, acordou de manhã desesperado. Chamou o pai e disse: pai, não aguento viver. Que é, meu filho? Eu estou com medo da morte. Eu estou vendo a morte. Como assim, meu filho? Eu estou com medo da morte. Se eu morrer, pai, para onde eu vou? Aí o pai dele disse: se Allah, na forma deles expressar, se Allah tiver misericórdia, te leva para o céu, senão tu vai para o inferno. Aí ele ficou em um estado pior. Voltou lá na comunidade muçulmana. O que eu tenho que fazer? Vai a Meca, põe a mão na pedra preta, na pedra negra, e você volta aliviado. Ele correu para Meca, pôs a mão na pedra negra, porque aí ia fazer um despacho, ver se Deus trata com feiticeiro. Aí você transfere as tuas ansiedades, culpas e pecados para aquela pedra, e aquela pedra consome a tua impureza e você se torna um ser puro. Aí você pode partir no mundo, não tem mais problema nenhum. Ele foi, voltou pior. Perdido na rua, andando lá pela Guiné, algum lugar, um rapaz olhou para ele, gente dali mesmo, olhou para ele e disse: Quebá, o que passa contigo? Você está estranho? Está sofrendo algum problema? Ele disse: muito grave. Ele disse: muito grave, estou com um problema grave. Aí contou para o rapaz. Aí disse: eu sei quem resolve isso. Quem? Tem uma igreja ali, uma igreja de crente, é coisa de cristiano. Você vai lá e eles vão dar um livro para você ler, e aí você vai perder esse medo de morte. Mas você não morre, você não precisa ter medo mais. Ele foi lá, deram uma Bíblia para ele, levou para casa, chegou lá, apresentou para o pai. Agora eu vou estudar esse livro aqui, porque disseram que se eu estudar esse livro eu não vou morrer mais. Não tinha aceitado Jesus, não sabia o que era isso. Aí o pai ficou revoltado e com medo do compromisso, falou: não, você tem que ir lá comunicar. Foi lá comunicar, chamaram os pais, disse: olha, vocês que escolhem, ou a família mata ele e fica vivo, ou nós matamos toda a família. Aí vocês que escolhem. Ou ele renuncia e assume a fé islâmica que foi instruído e fica tudo em casa. Ele disse: vivendo ou morrendo, para lá eu não volto mais, vocês que escolhem. Foi para casa, então hoje à noite você vai morrer. Nós vamos lá assistir a família matar. Ele disse: matar não é o problema. Matar com um tiro na cabeça, matar enforcado, isso é uma morte linda, diz ele. O duro é que quando eles vão matar uma pessoa assim, eles cercam os 200 homens em redor, mulher, criança, todo mundo, e entra os carrascos com um cacete, matar a paulada. Eu vou projetar depois aqui para vocês verem, hoje não. Matar a paulada. Aí ele disse: eu não vou morrer. Ele não tinha aceitado a Cristo, ele não sabia o que era ser crente, como é que era ser crente. Ele chegou em casa e falou: pai, tem uma pistola. O pai falou: o que você vai fazer, meu filho? Você nunca deu um tiro. Mas me arruma a pistola. Antes de eu morrer eu vou matar a porção. Entendeu? Já não estou com medo de morrer mais mesmo. Agora eu vou morrer, mas só que antes de morrer eu vou matar também. Pronto. Esse tem medo de morrer, vai correr tudo. Aí ficou esperando, não vieram. No outro dia vieram. Nós decidimos: não vamos te matar, vamos matar o teu filho de 3 anos. Pegaram a criança e moeram a cacete. Para ele retornar, ele disse: eu não retorno. E assim mataram os 5 filhos dele a cacete. E ele disse: eu não retorno. Está vivo, escondido debaixo da poderosa mão de Deus na África, porque mataram os 5 filhos e procuram ele para matar. E ele disse: eu moro lá, moro no mesmo lugar, não mudei de lá, estou lá ainda, mas meus 5 filhos mataram.
Então, queridos, eu queria que vocês pensassem que nós, para servir a Cristo, não pagamos coisa nenhuma, nem dobramos o joelho aqui nessa pedra linda, nem isso a gente não faz. Então, por favor, cuida um pouco aí quando você disser para os outros que você já é crente, que de repente, irmão, a gente não é mesmo, viu? Eu ouvi coisa da boca desse homem que eu disse: oh meu Deus, eu não sou crente não. Aonde está? Depois vocês vão ver, eu vou projetar aqui, os irmãos vão ver. Meus queridos, nós temos um mandamento daquilo que estamos tratando sobre o Deus Criador. E abrindo a Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, nós vamos acompanhar um pouquinho dessa história da criação, para a gente ver um pouco melhor como é que Deus, e com que propósitos Deus construiu tudo isto que os nossos olhos contemplam. Nós lemos no Salmo de número 148 que estas coisas foram criadas com propósitos. Deus não criou baleia para ser um monstro animal e ficar nadando nas águas. Não, isso faz parte da sua natureza. Deus também não criou os passarinhos para ficar desfrutando da atmosfera, voando e cantando e tendo o alimento e a subsistência. Assim como Deus não fez eu e você para ficar enchendo as tripas de filé mignon e cachorro quente e outras coisas mais, e cama e trabalho e cama e tanta coisa. Não, não é para isso só que Deus nos fez. Deus nos fez também com propósito. Só que o propósito de Deus em criar as coisas, as naturezas, ou as coisas que formam a natureza, aquilo que a gente conhece agora, mais recente, como ecossistema, a criação do Senhor dentro desta visão tinha um propósito universal e restrito à esfera terrestre, aqui. Mas quando Deus criou o homem, Ele criou com um projeto de intensidade superior. O animal não sabe que existe. Ele sente dor, ele sente saudade, o cachorrinho chora porque você viajou, o papagaio fica melancólico, aqueles que têm em casa uma ave assim, mas ele não tem noção de que ele mora em Cacoal, ele não tem noção que ele já tem 10 anos, ele não consegue compreender que ele, se pular ali na frente daquele carro, pode ficar debaixo e morrer. Ele não tem essa habilidade, ele não foi dotado desta capacidade racional. Quando Deus criou o homem, querido, Ele não criou na esfera dos animais. Quando Deus criou o homem, Ele não criou na esfera das coisas naturais. Ele não criou o homem na esfera das coisas limitadas ao tempo que passa, produto com prazo de vencimento. Não, Ele não criou o homem com uma etiqueta de tempo de utilidade. Quando Ele criou o homem, Ele criou numa esfera superior às outras coisas. Ele disse: produz a terra, vamos, eu quero que enche isso aqui de vaca, de boi, de camelo, de girafa, de outros animais, de répteis, de aves e tudo. Ele disse: haja. Mas quando Ele foi formar o homem, meu irmão, Ele parou e disse: façamos o homem. No projeto inicial, no capítulo de número 1, a gente encontra essa expressão ligeira: façamos. Mas não pense que foi assim um façamos rapidinho, não. Eu e você demos trabalho, por mais que eu e você temos a necessidade de considerar a habilidade das mãos do Todo-Poderoso. Ele cuidou, irmãos, para dar definição àquilo que Ele estava fazendo. Ele cuidou da formação da nossa cabeça, toda esta massa óssea, com as cavidades para colocar aqui os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos. Ele cuidou com zelo para a construção dos ombros, as articulações
e as movimentações práticas para atender o corpo, para atender a vida, formando o braço, o antebraço, a mão, os dedos com falange, falanginha e falangeta, e vai tudo por aí. Colocou na ponta desses dedos unha bonitinha para a gente dar uma coçadinha e sentir coceira. É só começar, já começa a coçar mais e vai ficando bom. Deus cuidou de tudo isto, irmãos. Nos mostrou um corpo, nos formou um corpo com membros inferiores para nos locomovermos, com condições de estarmos eretos, diferente dos outros animais que os irmãos conhecem. Longe o diabo com a sua ideia que algum dia os teus parentes, a tua árvore genealógica foi macaco. Macaco nem é macaco daqueles que pensam que foi. Eles podem pensar que foi, mas nem a árvore genealógica deles um dia foi macaco. Andou de rabo, 4 pés, e naquele estilo que os irmãos conhecem, o animalzinho que Deus criou, que nós identificamos, Adão chamou de macaquinho, que quem colocou o nome dele foi Adão. A Bíblia diz que o nome que Adão pôs, esse foi. O homem é tão, irmãos, cabeça tão pequenininha, apesar de todo o cuidado divino de formar o homem, ele não deu conta nem de identificar uma espécie depois da criação. O homem pesquisa, lá daqui a pouco descobre, olha, uma arqueologia, descobriu que aí peca frondosamente, que há 14 mil anos antes de... Que 14? Deixa de ser idiota. A história só conhece 6 mil anos. É o que a Bíblia diz, irmão. Pelo amor de Jesus, não vai dar ouvido para essa gente. A Paulo falou que nos últimos tempos ia aparecer uns idiotas, cabeça oca, frouxa, maldita, que iriam macular as verdades da Bíblia Sagrada, fazendo a palavra do Senhor Deus tornar duvidosa. Mas a Bíblia registra as gerações, queridos, e antes disto ninguém tem registro algum. Daí não, mas foi lá numa revelação de fotolito, com uma luz, agora descobertas modernas, a laser, a definição do carbono 14, e agora mais profundamente um pouquinho, está se fazendo um DNA de ossos sequíssimos. Se Ezequiel aparecesse hoje, vai ter que pegar o osso, levar no laboratório para ver se esses ossos ainda podem viver. Mas quem sabe que ossos podem viver é aquele que fez o corpo meu e teu, e sabe cada pecinha de osso aonde está e como está. A criação feita pelo Senhor, que não há outra que outros tenham feito, ela teve um propósito. O primeiro grande propósito da obra criada é Deus manifestar sua glória e poder. Agora o irmão já pode imaginar logo: pastor, mas vai manifestar para quem? Calma. Como é que ele ia fazer eu e você primeiro e jogar no espaço? As coisas com Deus são lógicas, queridos. Quando você vai tratar da criação, não é mistério não. A criação é algo revelado, não é coisa misteriosa. Deus não fez primeiro o homem para ele assistir Deus formando as coisas. Onde ele ia deixar esse homem? Pendurado num cabide? Numa caixinha? Por aí em algum lugar? Não. Primeiro ele criou todas as coisas, criando os céus, terra, todos os seus exércitos. Depois, o propósito desta criação é a criação de início, aprender, louvar ao Senhor. Deus cria tudo, o que nós lemos no Salmo de número 148, os abismos, os outeiros, as baleias, todos os répteis, todos os seres grandes, pequenos, gigantes, conforme cantamos no hino de número 124, Deus formou isso tudo primeiro e fez com eles um ensaio, tá? O passarinho louvá-lo, as borboletas louvá-lo, o boi louvá-lo, o cavalo louvá-lo, o cachorro louvar,
ao Senhor. Toda a criação, irmãos, eu estou dizendo toda, é o que a Bíblia diz. Todo ser criado, louvem ao Senhor. Então Deus criou tudo, fez um grande ensaio, colocou elefante, gigante, colocou girafa, colocou leão, colocou leopardo, colocou hiena, colocou zebra, colocou boi, colocou todos os animais diante de si. Disse: nós temos que ensaiar uma grande peça teatral, porque eu criei vocês para vocês me louvarem. Porque daqui a pouco vai chegar alguém aqui e eles vão ter que admirar o que eu fiz, porque tudo que eu fiz foi para a glória do meu nome, e vocês são incapazes de fazer isto, porque eu criei vocês na limitação da esfera terrena. Mas eu tenho alguém que eu crio com uma transcendência. Sai daqui e vai para a eternidade. E esta figura que não estava ali é ou era o nosso irmão Adão. Ele, quando disse dos animais, disse haja, mas quando disse de Adão, ele disse façamos. E ele fez Adão numa dimensão muito especial. E nós somos todos uma descendência. Todos somos filhos de Adão. Deus não fez dois Adão, só fez um. Então quem quiser ser, seja. Quem não quiser, será. É mesmo, não tem como. Tem jeito de você não ser filho de Adão, tá? Então você é descendente de lá. Só tem, a nossa árvore é única. Então não tem jeito. Aí, quando Deus vai formar o homem, ele diz: só que o homem vai ser diferente. O homem, eu vou dar para ele um corpo. Dei corpo para cachorro, dei corpo para o boi, dei corpo para os porcos, dei corpo para os passarinhos, dei corpo para essa gente toda. Para o homem eu vou dar corpo também. Só que eu vou dar um corpo diferente, um pouquinho mais bonitinho, tá? Vou dar um corpinho um pouco mais ajeitado. Ele vai ser uma pessoa, vai ser alguém diferente no meio dessa criação. E eu vou colocar dentro do corpo desse homem pelo menos duas grandes naturezas distintas, para diferenciá-lo de todos os outros animais criados. E a Bíblia diz: uma é a alma dos animais e outra é a alma dos homens. Isso não quer dizer que o animalzinho não tem sentimento, porque lá na alma é que mora a tristeza, a alegria, a esperança, o gozo, a satisfação, o rancor, o ódio. É a alma que cuida desta barbaridade. Mas é na alma também que ela sente alegria de jubilar-se diante do Senhor, de glorificar a Deus. Eu vou dar essa natureza para o homem, eu vou dotá-lo desta capacidade de sentir a presença da sua alma, vou torná-lo alma vivente. Depois disso é pouco para o homem, eu quero um homem numa dimensão maior. Eu vou dar para ele também da porção do Espírito de vida. Você tem cuidado, irmãos, que quando Deus está dando ao homem o Espírito, não é o Espírito Santo não, tá? E precisa ter cuidado também, porque algum crente, não, se morrer a alma vai para o inferno, o Espírito vai para o céu, o corpo vai não sei para onde. Acaba com isso. Já nós vamos ler alguma coisa na Bíblia, que o Espírito também pode, porque é o Espírito que está no homem. Paulo disse que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Eu tenho capacidade racional, Deus me deu juízo, a fonte da razão, não é a fonte do sentimento, mas é a fonte das decisões, das escolhas. O que eu posso, o que não posso, é lá que mora o juízo. Quem perde o juízo fica igual o filho pródigo. Sai de casa, abandona os pais, esbanja os bens, vai viver a vida dissolutamente. Mas a Bíblia diz que ele, caindo em si, voltou ao juízo, capaz de pensar. Disse: me levantarei, irei ter com meu pai, vou dizer a ele, não sou digno. Agora ele estava refletindo, porque a sua alma, por certo, sedenta como aquela que o salmista disse: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Eu já decidi, o meu espírito está disposto a assumir uma confissão diante do meu Criador, e você vai se alegrar na casa de Deus, alma minha. Já mesmo você vai estar cantando lá. Espera só mais um pouquinho. Então o homem foi criado assim,
Paulo escreve desta dimensão maravilhosa. No verso 1 do Salmo de número 19, olha o que está escrito, vamos ler juntos. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Abram no Salmo de número 8, Salmo de número 8, o verso 1. Olha o que está escrito: a sua obra, as obras que o Senhor criou para ser admirada pelo homem que ele também criou, para que este homem louve a Deus pela grandeza da obra criada. Está escrito: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Finalidade, veja o Salmo de número 98. Salmo de número 98. O verso de número 7 e o verso de número 8 diz assim: brame o mar e a sua plenitude. Irmãos, o salmista está dizendo que o mar deve bramar em sua totalidade. Não é só um pedaço do mar, não. Se o irmão entendeu, o irmão já sabe que não vale para você assistir uma parte da igreja dar glória a Deus e você não. É para eu e você entender que não justifica uma parte da igreja estar jubilosamente cultuando a Deus e você está olhando no relógio os ponteiros que a hora não passa. Brame o mar e a sua plenitude, toda a sua força, toda a sua majestosa e potentosa força, bramem. Não só o mar, o mundo também. Não só o mundo, mas todos aqueles que nele habitam. Isso não é só homem, mulher, jovens e crianças. É tudo aquilo que nós lemos do Salmo 148 e o que cantamos no hino de número 194. Olha o livro do profeta Isaías, para nós adiantarmos um pouquinho. O livro do profeta Isaías 55, verso 12. Amém? 55, verso 12: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Não é uma poesia que eu estou lendo, estou lendo uma profecia. Se fosse no livro dos Salmos, o poeta tem uma certa liberdade literária e até não se compromete tanto com a ordem gramatical, verbal, qual seja ela. Mas aqui não é uma poesia, aqui é uma profecia. Não espere você encontrar uma árvore aí com mãos batendo palmas. Mas o profeta está dizendo da submissão da natureza criada pela satisfação da sobrevivência dada pelo seu Criador. Quando o vento sereno bate, as suas folhinhas, quando a chuva cai, elas reverdecem. Quando a noite chega, ela descansa. Quando o sol aparece, ela reage. Ela é disposta. Agora, para desfrutar de tudo isso, Deus criou o homem.
E esse homem, segundo o que Paulo escreve no capítulo 5 da primeira epístola que ele registra à igreja em Tessalônica, ele deu a esse homem o conteúdo que abordamos agora. Para você ver isso na Bíblia, por favor, capítulo de número 5, verso de número 23. Pronto? Estou vendo Bíblia ainda e chacoalhando as folhas. Vamos ler juntos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Paramos aí um pouquinho, vamos repetir. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Espera aí, vamos ler de novo. Sim? Ler tem que olhar na Bíblia isso. Na Bíblia aí ou se não tem? Não está escrito lá. Então vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Irmãos, quantas coisas, quanto espaço, quanto engloba, quanto envolve quando eu digo tudo? Quantos? É tudo. Irmãos, pelo amor de Deus, é tudo, queridos. Quem não aceita como tudo, fica devendo um pedaço, porque partes o Senhor não aceita. Aí algumas pessoas criticam a Bíblia, porque ele não consegue se enquadrar na Bíblia. Aí ele critica que a Bíblia não é um livro democrático. Não existe um livro mais democrático do que a Bíblia. Se não fosse, ela castigava. O Senhor Deus castigava a gente sem antes avisar. Mas ele avisa, olha, não vai por ali, vai por aqui. Se você quiser salvar a sua alma, faça duas coisas: refreia a língua e guarda os lábios. A salvação não é tão difícil como algumas pessoas perdidas julgam. Quer salvar a tua alma? Guarda a tua língua e refreia a tua boca. Pronto, já começa a salvação. Não te meta nessa área, porque essa aí não é tua, querido. Você se mete aí, você não vai viver em paz. Vai ficar igual o pastor Quebar lá antes de conhecer Jesus, tá? Vai ficar com medo do morto. Então, por favor, Paulo escreveu: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Na sequência, e todo o vosso... Espera aí, que tem medo, está com medo de ler a Bíblia agora? Espera aí, vamos lá de novo. E todo o vosso... é para dizer mais alto, vamos lá, repita, senão eu vou ficar aqui até de manhã cedo. E todo... agora como é que está com vontade de ir embora? Já li depressa, viu? Todo o quê? Mas santificar o Espírito... santificar o Espírito da vida que o Senhor soprou em você e em mim, e nós estamos desfrutando dele, que precisa viver uma vida de reserva para Deus. O Espírito de Deus que está em mim, não é o Espírito Santo que você aceita, que recebe quando recebe a Cristo Jesus como Salvador, que vem como penhor de salvação. Não, você já tinha o Espírito de vida em ti, só que não era o Espírito de vida eterna, era o Espírito para viver. Você estava vivo. Não tem homem que esteja vivendo sobre a terra que está indevidamente construído sem esses três ingredientes básicos. Espírito é o primeiro. O segundo, não. E toda a vossa alma. Vamos lá? E toda a vossa alma. E o terceiro é e todo o vosso corpo. Então Paulo está dizendo: olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso corpo, ou todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá.
Todo homem primeiro espírito, depois alma, depois corpo. Na escritura que nós temos lá escrita aos Hebreus, às vezes é difícil da gente ler 4:12, que a palavra de Deus entra no mais íntimo do homem, na separação entre a alma e o espírito. O que é isso, pastor? Entre a escolha e o sentimento, a vontade, entre a decisão e a vontade. Aí você vai aprender hoje, ou vai descobrir hoje um pouco mais fácil, como a Bíblia não tem nada de difícil. O que eu vou dizer para você de exemplo assim bem mais prático, para você prestar atenção? Olha, termina o culto aqui domingo à noite, uma festa igual foi domingo à noite passado. Eu assisti só um pedacinho, que quando eu saí de lá já estava acabando, mas uma festa linda. Aí sai desta festa linda e vai passar umas 2 horas ali na praça namorando, no sereno. Tá, desenhando um quadro. Aí a tua alma te leva a querer ir para lá, mas o teu espírito tem a visita do Espírito Santo com a palavra, e ela se mete no meio, o sentimento e a decisão. A decisão é de não ir. Meu espírito está falando mais forte, a minha cabeça tem juízo, a minha razão está buscando uma resposta mais segura, mais firme, apesar de que as paixões da carne arrastando a alma quer me levar, mas o espírito está me preservando, porque a palavra se meteu no meio, tá? Ela penetra nesse espaço aonde os desejos, os apetites, as ilusões da vida arrastam a alma para longe de Deus e contaminam o espírito, porque você não tem como deixar o espírito numa caixinha de segredo em casa, levar a alma e a carne para ir bagunçar a vida. O espírito foi junto. Agora você não vai imaginar que é o Espírito Santo que vai junto fazer bagunça que você apronta. Não, ele vai, por certo, até um determinado percurso da caminhada, insistindo, porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai atrás, diz: não convém, não é bom, isso não te convém, você é crente, batizado com o Espírito Santo, ou já tem o penhor da salvação. Rapaz, você saiu da igreja, você terminou de cantar no coral, estava tocando na orquestra, e agora já vai aprontar. Isso vai te trazer uma consequência desastrosa. É a palavra de Deus, o Espírito Santo mostrando para você, se metendo entre o sentimento e a escolha, a decisão e o fracasso. Você está ali recebendo a visita do Senhor, mas escolhe dar voz, dar espaço aos prazeres da carne, onde os deleites arrastam e macula o espírito. Não pense que quando Salomão escreveu que o homem morre, o corpo volta ao pó. Volta, mas não fica, queridos. Não fica nem o meu e nem o corpo do pior ímpio que já viveu nesta terra, não fica no pó. Os irmãos concordam? Não fica nem o corpo do mais santo e nem o corpo do mais perdido, fica no pó. Porque a Bíblia diz que um dia todos compareceremos ante o Senhor. Uns vão comparecer no tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras, para a recompensa, para o galardão, que são os salvos. É a primeira ressurreição, ou a segunda fase da primeira ressurreição, que a primeira já começou. Cristo é a primícia dos que morreram. Ele já ressuscitou, está vivo, para dar a nós a segurança de que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o que tem compromisso de ressuscitar a igreja que já descansa no pó da terra, que não vai ficar esquecida lá, ela vai ser tirada da terra e vai comparecer. Os vivos serão transformados. Nós vamos para as bodas do Cordeiro, o milênio, tem um processo longo aí. Passado 1000 anos, os outros mortos. Quem são esses outros? Aqueles que não aceitaram a Cristo, que aceitaram e não permaneceram, aqueles que tentaram permanecer, mas nunca decidiram dar ao seu espírito uma convicção de firmeza.
andaram brincando com Deus, bagunçando a fé de alguns crentes, trazendo mau testemunho ao rebanho do Senhor, fazendo com que a igreja fique mal falada lá fora por aqueles que até poderiam ser crentes, mas pelo escândalo da vida de alguns crentes, eles menosprezam a igreja e a palavra do Senhor. Agora daí você tem que concordar, o inferno não é igual para todo mundo não. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o crente rebelde que não se converter, que não se emendar, vai sofrer muito mais do que um ímpio no inferno. Ele conheceu a palavra, ele sabia da verdade, ele tinha informação de céu e inferno, ele tinha a palavra e o Espírito que muitas vezes passou entre a divisão da alma e do Espírito e fez ele discernir o que era bom, mas ele escolheu o que era ruim e agora está reprovado e não vai escapar. O juízo final será dolorido. Essas são as atitudes daquilo que o Senhor deu ao homem como um ser criado com status superior. Deus criou o homem também com esses propósitos. Abra a Bíblia no capítulo 21 do livro do Apocalipse, para descobrirmos ou nos lembrarmos de mais um e o grande propósito de Deus. Que o propósito de Deus em criar o homem não foi criar o homem para deixar aqui para lavrar a terra e comer do fruto que ela produz, não. Isso também. Deus criou tudo, entregou nas mãos do homem, assim: lavra e frutifique. Tá? Não era para ficar numa boa, não, tá? Era para pegar, deu a terra para ele, vai cuidar da terra, e é sua, está na tua mão. Vamos. Capítulo 21, verso 3. Então Deus criou o homem com uma natureza superior à das demais espécies, para uma vida de comunhão com Ele. Não é uma de comunhão temporária. Deus criou o homem para uma vida de comunhão com Ele eterna. Não é só 70 anos, não só 120 anos, não só 969 anos, não. Mas o homem precisa voltar a aprender uma coisa, irmãos. Eu e todos nós precisamos, ou aprende ligeiro ou vai ter dor de cabeça. O que, pastor? A Bíblia diz, vamos ler aqui, o que é o propósito maior da criação do homem. Verso 3: e ouvi uma grande voz dos céus que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os... eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus se mudou da sua morada para morar com os homens. Agora não imagine que Deus transferiria a sua mobília para morar no meio de um mundo de pessoas que andam não só se prostituindo, mas se gabando das suas aventuras de prostituição, não só roubando, mas também matando, não só roubando e matando, mas também dilacerando a dignidade de crianças inocentes, a suportar marmanjões covardes que não querem temer a Deus e trabalhar para com o suor do seu rosto comer. Porém, o livro do Apocalipse diz para aqueles que querem entender o projeto da criação de Deus para com o mundo e todos nós, que Deus, o seu projeto é que chegará um momento em que o seu tabernáculo será entronizado em meio aos homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Bom, eu deixo essa outra parte para terça-feira, mas nós precisamos descobrir uma coisa, pelo menos assim rapidinho, dentro do que estamos abordando, em 3 pessoas, rapidinho, lá do Antigo Testamento, porque o compromisso com Deus não é depois do Calvário, não. O compromisso do homem estar andando, servindo e glorificando a Deus foi desde o momento que Deus formou Adão.
Não é novo, não é agora, depois que o homem andou solto assim. Não, Senhor, Deus não criou o homem e soltou assim. Não. Deus formou o homem e já deu ordem. A primeira ordem que o homem recebeu no Éden foi: olha, tudo que você está vendo aí é teu. Só desta árvore, por favor, não é para comer, porque o dia que comer vai morrer. Só esta ordem, pronto. Foi exatamente esta única ordem que o homem não teve coragem de obedecer. Pelo contrário, tanto ele quanto Eva depois ainda acusaram a Deus pelo sucesso do seu fracasso. Mas 3 figuras do Antigo Testamento trazem para a igreja um exemplo que eu acho para nós ser oportuno. Lá no começo, Abel e Caim ofereceram a Deus um sacrifício. Não sei quem é que pôs na cabeça de Abel, quem é que pôs na cabeça de Caim a oferta de sacrifício. Caim era agricultor e trouxe da lavoura os seus frutos e colocou lá e ofertou. E Abel trouxe um cordeirinho, colocou lá e ofertou. E agradou Deus a ofertazinha de Abel e recebeu. E Caim se enfureceu e... Amém. O que foi que Abel fez? Ofertou a Deus alguma coisa. Abel ofertou. A Bíblia diz que Abel deu a Deus uma oferta, ofertou a Deus um sacrifício. Amém? Põe isso na cabeça. Ele construiu um altar para servir a Deus. O que foi que Noé fez? O que foi que Noé fez? As crianças, o que Noé construiu? Uma arca. Noé então fez para Deus uma prática de obediência em serviço. Olha que o plano de Deus era que Noé construísse uma arca para salvar os que desejassem entrar na arca. Deu as medidas. Noé ofertou para Deus obediência. Abel prestou a Deus um sacrifício. O que foi que Enoque fez? Abel ofertou um sacrifício, Deus se agradou, Caim matou ele, amém. Noé prestou uma obediência, construiu a arca, o dilúvio passou, sai da arca, bebe lá muita uva, lá tanto até inchar o estômago, deixa na terra uma marca desastrosa de um pecado vergonhoso. E o que Enoque fez, queridos? Enoque fez o quê? Andou com Deus. Não consta que Enoque ofereceu culto, não consta que Enoque ofertou sacrifício, não consta que Enoque fez cruzada, não consta que Enoque fez nada. Enoque andou com Deus. Sabe que tem muita gente perdendo tempo na igreja. Ele faz muita coisa na igreja, mas também faz muita coisa fora da igreja. Não vai compensar, queridos. Não vai compensar. Não tenha exemplo no sacrifício de Abel. Não, mas eu vou trabalhar para me matar. Não, Deus não requer isso de ti. Não foi Deus que matou Abel, foi o seu irmão, a fúria de Caim. Para Deus dar uma lição para nós hoje, que muito embora servindo a Deus e ofertando a Deus o que a Ele lhe agrada, nós temos contra nós muitos inimigos na terra. Não foi o livramento do dilúvio que, por certo, cobriu toda a massa térrea, o monte mais alto que ficou coberto por águas, e deu a este homem a experiência de um grande livramento que lhe garante a segurança dali para frente. Passou por todo um universo de águas que inundou a terra. Imagine que foi aquilo. As águas baixaram, a arca pousou, ele saiu e o pecado continuou. Porém, Enoque andou com Deus. E o que aconteceu com Enoque? As cobras comeram ele? O que aconteceu com Enoque, irmãos? Ele foi tomado pelo Senhor para não provar a morte, porque agradou a Deus, porque andou com o Senhor. Vamos ficar em pé. Deus nos criou, irmãos, para uma vida de comunhão. Não é para eu ir para os meus caminhos, depois voltar a me encontrar com Deus na encruzilhada, não.
Deus nos dá o exemplo desde o Antigo Testamento. Abel fez o que Deus lhe agradou, Enoque também fez o que Deus lhe agradou, mas o fim deles não foi assim aquele que você está desejando. Enoque não fez muita coisa, a Bíblia não registra o que mais fez Enoque, mas a Bíblia diz que Enoque aprendeu a andar com Deus, aprendeu a andar com Deus, aprendeu a andar com Deus, e agradou a Deus, e Deus o tomou para si, para não provar a morte. Deus não fez o homem para morrer, e tanto não fez que nos dá a prova, que depois que Enoque andou com ele durante os seus dias, o Senhor o toma vivo para não provar a morte. Você podia escapar de muita coisa, irmãos. Eu poderia escapar de muitas coisas, mas a gente se envolve com tantas coisas também e esquece de andar com Deus. Esquece de andar com Deus. Vai andar com qualquer tipo de gente, arruma uma dor de cabeça tribulosa, arruma contenda, inimizade, arruma coisas desastrosas, e o Senhor fica esperando que a gente conserte esse caminho. Mas depois que Enoque aprendeu a andar com Deus, ele andou 300 dias. 360 quantos dias? Meses? Anos. E o Senhor o tomou para si, livre da morte. Que tal a gente começar a crer um pouco mais no que a Bíblia diz, irmãos?